Seja muito bem-vindo a mais esse estudo. Hoje nós falaremos sobre uma passagem que está em Mateus, no capítulo 5, versículos 21 a 24, que fala sobre a injúria, sobre a violência. Começa da seguinte forma: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. Isso aqui está lá no Antigo Testamento, dentro da lei que Moisés nos trouxe. E aquele que matar estará sujeito a julgamento. Então isso aqui também está dentro do Antigo Testamento. Aquele que mata, ele sofre um julgamento pelo crime que cometer. Jesus, porém, vos digo que todo aquele que se encoleriza com seu irmão estará sujeito a julgamento. Ou seja, todo aquele que fica com raiva, que fica com ódio, que se nutre o ódio do seu irmão, ou seja, daquelas pessoas que estão ao nosso redor, assim como no Antigo Testamento fala sobre o julgamento daquele que mata, o que se encoleriza também está sujeito a julgamento. E quem disser raca, que significa uma expressão de desprezo, de que a pessoa não vale nada, de tolo, bobo, aquele que disser raca estará sujeito ao sinédrio, que aqui era também o julgamento da época pelos doutores da lei. E quem disser louco estará sujeito à hoguena do fogo. Algumas traduções, a grande maioria das traduções, ela já considera isso como sendo o inferno. E aí, se nós pesquisarmos o que seria esse hoguena do fogo, nós encontraremos duas situações, dois contextos. Um é que era um vale perto de Jerusalém, em que havia um altar de uma divindade pagã, em que eram queimadas crianças vivas para oferenda. Depois isso é destruído por um rei, mas a ideia que existia na época de Jesus é que esse vale, esse local, era o símbolo do castigo daqueles que eram maus. Então ele passou a representar um castigo que purifica os pecadores, ou também conhecido como Vale dos Gemidos. Então seria mais ou menos a ideia que nós temos do inferno, É um vale em que as pessoas sofrem, acabam pensando naquilo que fizeram durante a vida e sofrem. Apenas com uma diferença que isso purificaria aqueles pecadores. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai primeiro reconciliar com teu irmão. Depois vem e apresenta a tua oferta. Isso aqui, para a gente entender, nós temos que lembrar que o povo judeu tinha uma série de exigências, de rituais, de ofertas. Então, em algumas vezes, inclusive no Novo Testamento, nós encontramos da morte do cordeiro ou das pombas, aqueles que não tinham condições. Então, essas ofertas seriam esses sacrifícios que era realizado no templo. E aí Jesus, nessa passagem, nos fala o seguinte: olha, se você está indo lá levar alguma coisa para Deus, ofertar algo no altar, antes disso, vá resolver a situação, o conflito com o teu irmão. Depois disso que você, então, apresenta a sua oferta a Deus. Então aqui Jesus, ele nos mostra o quanto é importante nós não nutremos cólera, raiva, sentimentos negativos
para com os outros, né? Violência, cólera, até mesmo um comportamento não educado para com os nossos irmãos. Isso é de tamanha importância que ele nos fala que todos nós seremos julgados. E aí eu queria colocar que a própria consciência nossa vai nos causar isso, esse julgamento, se tratarmos os nossos irmãos de uma forma contrária às leis de amor, que são as leis divinas. Então, todas essas palavras, ações ou comportamentos que são contrários à lei de amor, que é a lei de Deus, que nós devemos viver em fraternidade, ter esse sentimento e esses comportamentos, né, reflexos do amor em nossas vidas, nós sofreremos. Então Jesus está condenando a violência, a cólera, a má educação e nos indicando que o caminho correto é o da brandura, da mansuetude, da paciência, da moderação, da compaixão, da misericórdia. Todas essas virtudes que nós sabemos que são importantíssimas para a nossa evolução ou para a nossa vivência cristã. E é interessante pensarmos também que praticamente em 100% das vezes, eu acredito, sempre que nos encoleiramos com alguém ou que passamos a nutrir o ódio, a raiva para com algum irmão, está relacionado com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, de nos sentirmos humilhados, injustiçados com o comportamento do outro. Então, quanto mais orgulho nós temos, mais facilmente nós estamos correndo o risco de ter comportamentos, ações ou até mesmo palavras que são contrárias à lei do amor. Então, o ponto importante dessa lição é o esforço que nós devemos fazer para trabalhar essa questão do orgulho em nosso coração, de nos ofendermos facilmente, né, de qualquer coisa que é feito para conosco ou contra nós, a gente se ofende, se entristece, se revolta, planeja uma vingança ou sente ódio por aquela pessoa. Isso aí apenas vai nos fazer sofrer. Assim como ele fala do vale, né, do sofrimento, esse aí é a consequência do ódio, do desamor que nós nutrimos em nosso coração. Então, esse tipo de sentimento, somente nós que vamos sofrer, porque enquanto tivermos esse ódio, esse rancor no nosso coração, nós nos tornamos escravos daquela pessoa que nos ofendeu ou do sentimento que nós nutrimos para com ela. A partir do momento que eu consigo me libertar, e aí que entra o amor liberta, né? Aquilo tudo passa, aquilo tudo não tem mais importância para mim, eu serei muito mais feliz, estarei mais livre e poderei ofertar ao altar, ou seja, oferecer meu coração a Deus de uma forma livre, porque enquanto eu tiver no meu coração ódio, eu não consigo ofertar o meu coração, né, a Deus, porque ele está preenchido de ódio, de rancor, de inveja, de vários sentimentos negativos que nos escravizam. Então essa passagem de Jesus em que ele coloca que é importante nós não nutrirmos o orgulho, para não pensarmos nem palavras, nem ações contrárias à lei do amor, porque isso vai nos prender à algema do fogo ou ao inferno interior, porque nós ficaremos sofrendo por aquilo e não nos concentraremos nas nossas atividades diárias, ou não teremos condições nem mesmo de fazer uma prece, uma oração. Então é muito interessante essa passagem, muito importante entendermos que esses sentimentos apenas nos escravizam, que é necessário nos livrarmos destes
antes, para que possamos ofertar aquilo que temos de melhor a Deus. Então eu agradeço a todos pela atenção e até o próximo estudo.